E olha, apesar desse acordo, Reinaldo, o governo de Israel, ele afirmou nessa segunda que as tropas vão permanecer por tempo indeterminado nas áreas ocupadas do sul do Líbano. O entendimento com o Irã foi duramente criticado por integrantes do governo de Netanyahu e por líderes da oposição que dizem que os termos não garantem a segurança do país. O ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, afirmou que a manutenção do controle territorial é uma das principais conquistas da campanha militar. Ele disse que os moradores serão obrigados a desocupar as zonas e que Tel Aviv destruirá toda a infraestrutura do Hezbollah. Casas supostamente usadas como posto de ataque também vão ser demolidas. O Katz ainda advertiu que o país vai responder com força total caso Teherã ataque Israel em reação à campanha militar israelense no território libanês. Ele disse o seguinte: não abriremos mão do interesse supremo de segurança de Israel e da proteção de nossos cidadãos, e não nos retiraremos das zonas de segurança. E, segundo ele, o Netanyahu informou a Trump sobre as condições de Tel Aviv. Um ataque com drones israelenses atingiu um carro no sul do Líbano, matando o motorista, segundo a agência de notícias estatal libanesa. Esse episódio, que é a primeira ofensiva desde o anúncio do acordo, já eleva as tensões e deixa com incerteza sobre essa concretização do plano de paz. O Irã já reagiu. O ministro das Relações Exteriores, o Esmael Baghaei, disse que o acordo assinado com Washington define o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, assim como o respeito à sua soberania e integridade territorial. Alguma surpresa nesse ataque, Reinaldo? Não, porque há duas coisas aí. Netanyahu é um corrupto. E assim que ele perdeu o poder, ele vai para a cadeia. Porque ele conseguiu a suspensão do seu processo. E assim que ele perdeu o poder, ele vai para a cadeia. O lugar do Netanyahu é a cadeia por corrupção. E não tenho dúvida de que ele será investigado pelo ataque de 7 de outubro de 2023. Um pedaço da inteligência israelense não aceita o que aconteceu e acha que houve uma conspiração ali contra a segurança do país. Eu não tenho nenhum elemento para afirmar isso, mas eu lhe diria o seguinte: a inteligência israelense é boa demais e há muitas décadas para permitir que aquele troço acontecesse. E há muitas décadas. Desde que eles saíram caçando nazistas para levar de volta para ser julgado em Israel. Para serem julgados em Israel. Né? O que gerou um dos grandes livros da minha mestra, que é Eichmann em Jerusalém. Né? Da cobertura que a Ana Arendt fez do julgamento do Eichmann. Como é que aquilo pôde acontecer? Né? Aliás, recomendo vivamente, sempre há um filme, sempre há um livro, sempre pode haver uma série. Para quem não viu, veja a Falda, na Netflix, que é sobre o conflito entre Israel e os palestinos, israelenses e palestinos, né? Isso na Cisjordânia, e como os agentes transitam de um lado para outro ali, é espetacular. É uma produção israelense, com atores israelenses, é maravilhosa, né? Evidentemente é ficção, mas dá uma ideia de como essas coisas são. Falda, não percam, vocês vão ficar fascinados. Né? Então, esse vagabundo vai para a cadeia, e enquanto não for, ele vai continuar a matar pessoas, a investir na guerra. O preço do Netanyahu não ir para a cadeia, ele produzir corpos. O preço do Netanyahu não ir para a cadeia é carne queimada de palestino. E agora carne queimada de libaneses. Quer dizer que o Hezbollah é bacana? Não. Terroristas, assassinos. Mas, evidentemente, com poder de ataque muito, muito, muito menor, porque foi quase dizimado do que Israel. E hoje Israel submete a população civil do Líbano
se não no número, mas intensidade na parte em que ataca, mesmo que submeteu a população de Gaza. Né? Então ele tem de sabotar esse acordo. Netanyahu, o preço de Netanyahu ficar fora da cadeia é matar pessoas em massa. Nós estamos lidando com um assassino em massa. É preciso que isso fique claro. Nós estamos lidando com um terrorista de Estado. Existem os terroristas que têm de ser combatidos sempre onde quer que estejam. Hamas, Hezbollah, etc. E existe um terrorista de Estado. Chama-se Benjamin Netanyahu. E não adianta reclamar porque é o que ele é. E o que ele pratica ali é genocídio, segundo qualquer denominação técnica do que seja genocídio. O que ele pratica é crime de guerra, como, aliás, reconhecem acadêmicos israelenses, especialistas israelenses lúcidos. E isso não tem nada, rigorosamente nada, a ver com a existência do Estado de Israel, isso não tem nada a ver com... Não vamos misturar as coisas. Atacar um carniceiro como Netanyahu é uma das formas que a gente tem de defender a existência do Estado de Israel, que não precisa de um carniceiro. Né? Essa história eu conheço muito bem. Quando Ben-Gurion, nos princípios do Estado de Israel, ordenou a Menachem Begin, que depois foi ser primeiro-ministro, depois que abandonou o terrorismo, que estava com o navio carregado de armas para continuar sua guerrilha, e ele disse, não chegue aqui com esse navio, se chegar eu atiro. E o Menachem Begin insistiu, ele atirou e afundou o navio. Então, Israel teve grandes estadistas que garantiram a sobrevivência do Estado de Israel. Netanyahu escolhe o caminho da morte em massa. E já disse que enquanto ele existir, não tem Estado palestino, não tem conversa para Estado palestino. Desrespeitando a nação do próprio Estado de Israel. Topa esse debate numa boa. Não vamos confundir as coisas. Como, aliás, lembrou Milton Friedman, o Thomas Friedman, é o Hamas achando que a região tem de ser de palestinos do Jordão ao mar, e é a extrema-direita israelense achando que tem de ser israelenses de Jordão ao mar, sem o reconhecimento do outro. E, neste sentido, o Hamas é um grupo terrorista, sem dúvida nenhuma. E Netanyahu é um terrorista de Estado. É isso. Vamos continuar falando esse assunto, Reinaldo, porque o funeral do Ali Khamenei, ele vai ter início no dia 4 de julho, lá em Teherã, isso segundo a mídia estatal. O ex-líder supremo do Irã, ele foi morto em fevereiro. Vamos colocar aí o texto? Num ataque aí que foi coordenado, então, né, pelo governo dos Estados Unidos, e a cerimônia vai ser 6 dias de duração. O Ali Khamenei vai ser sepultado em Mashhad, que é a cidade natal dele, no dia 9 de julho. Inicialmente, o funeral estava previsto para ocorrer em março, mas foi adiado por conta da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Ele ficou no poder por quase 37 anos e, depois de ser morto, foi sucedido pelo seu filho, o Mojtaba Khamenei, que desde então não está aparecendo em público. As autoridades relatam à imprensa que ele sofreu ferimentos graves no bombardeio e está se recuperando. O anúncio do funeral ocorre em meio a esse distensionamento da relação entre o Irã e os Estados Unidos, que firmaram um acordo para encerrar a guerra. Mas isso só a propósito, veja, vão fazer do caminho. E nem se tem a certeza de que o filho dele tenha sobrevivido também.
O que é certo é que o governo iraniano sobreviveu. E veja, não depende da autoridade religiosa só, como se imagina. Khamenei ainda conservava muita força. Depois dele, dificilmente será um ayatollah. É uma elite militar. E quem está no YouTube, a gente vai falar um pouco sobre a imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é aliado da família Bolsonaro. Ela cresceu 6 pontos percentuais junto ao eleitorado brasileiro em um mês. Esse dado consta na última pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta segunda pelo jornal Globo. A imagem negativa do Trump no Brasil passou de 39% em maio para 45% este mês. O aumento ocorreu depois do anúncio da classificação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas em 28 de maio e também da proposta de novo tarifaço contra o Brasil no dia 2 de junho. Os comunicados foram feitos pouco tempo depois do encontro do presidente americano com Flávio Bolsonaro. O levantamento também aponta que outros 27% hoje veem a imagem de Trump como regular. No mês anterior, era 33%. A Quest também quis saber se os brasileiros têm medo de uma intervenção ou interferência dos Estados Unidos ou se acham essa preocupação exagerada. 51% afirmam ter medo e 40% veem como exagero. Essa pesquisa fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 8 de junho. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, parabéns ao Flávio, que resolveu se grudar ao Trump, né? Eu já até citei aqui outro dia que o Sérgio Paulo Rouanet, que dá nome à Lei Rouanet, escreveu lá atrás, na década de 80, um texto chamado Verde Amarelismo, a cor do nosso irracionalismo, que falava de um certo espírito anti-americano no Brasil e tal, ao mesmo tempo que volta ao Nelson Rodrigues, ao complexo de vira-lata, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma certa reverência, também tem uma coisa meio assim, né? Com os Estados Unidos, nunca foram assim, a gente sempre teve a noção um pouco de que, às vezes com propriedade, às vezes sem, eles gostam de nos explorar um tantinho, né? Mas não tem uma imagem muito positiva. E outra, qualquer força política que se coloque de joelhos e subordinada a um governo estrangeiro, a tendência, meu caro, é que não seja bem vista, né? Agora, o Flávio achou que esse era o caminho, né? Dando a chance ao Lula de fazer o discurso nacionalista.